Vamos lá para mais um blog do editor. Desta vez vamos tratar das edições de março e abril de 98. Entre os destaques, a cobertura que eu fiz de uma corrida em São Caetano e eu fui jogado fora da caminhonete, estava fotografando, quebrei a cabeça, foi bem ruim. E também vamos falar da edição de abril, onde nem tudo são coisas ruins. A, a vida está andando. E vamos destacar também matérias sobre história, que nós estamos nas Olimpíadas, e falar rapidinho um pouco sobre o Ademar Ferreira da Silva e a Aida dos Santos, dois expoentes desse período. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar então com a revista de março, que traz na capa um destaque das corridas, o campeonato de corridas de rua, que a revista o Campeonato de Corridas de Rua, considerando apenas as provas oficiais, foi uma bandeira da revista, para que todo mundo fizesse, ao menos as mais importantes, passassem a ser provas tudo certinho, curso aferido, tal. E para o campeonato, então, de corridas de rua, que a revista lançou junto com a CBAT, a gente, com classificação para elite e para as faixas etárias. Então, a gente começa essa edição de março a mostrar essa parte. Na seção de cartas, a gente continua recebendo, como vocês já comunicamos, a sessão de cartas é um momento que o corredor podia se expressar, elogiar, criticar, sugerir. E aqui uma série de cartas sobre a São Silvestre que tinha acontecido, né? Mas nós estamos na edição de março, falando da questão do abastecimento, da questão do não. Muita gente foi cortada porque não se achou a senha, mas a senha era jogada no chão. Ela não havia chip ainda, né? Estava começando lá fora. Algumas provas já estavam usando como teste e tal, mas não é não tinha chegado ainda no Brasil de forma efetiva. Estava vendo alguns testes também aqui no Brasil com uma tecnologia nacional, da Hard Sport, mas ainda não acontecia. Bom, antes de eu entrar com o São Caetano, nessa edição aparece o famoso, a Prefeitura de Barueri, não aceitou as minhas críticas e mandou uma. Falou, nós temos direito à resposta, queremos um espaço. Eu falei, tá bom, manda aí. Tal. E publiquei na íntegra. Só que os caras não falavam nada. A principal crítica da revista era, olha, vai dar fila antes da chegada, é um absurdo. Tá? Aí o cara apresenta um monte de coisa, nem cita a questão da fila. Que para eles, como eu comentei num outro vídeo, fila antes da chegada, daí, qual o problema? Porque ninguém era corredor, então não entendi essa questão. Inclusive, na parte dessa comentários lá do assessor de comunicação da prefeitura de Barueri, ele fala, olha, você tem uma ideia como a prova foi boa? O campeão, o Iserben, achou ótima a prova. Lógico, na frente dele, ele chegou, não tinha fila, foi o primeiro. Ganhou uma grana legal, tal, e fez o seu grande último treino para São Silvestre. Para ele foi tudo ótimo. Agora, para os outros 90%, pararam antes da chegada. Eu queria fazer a chegada. Não, fica parado, eu como um bobão, idiota. Até com um problema sério de saúde. Você vê naquele pique, aí o cara para. Não é aquela coisa de volta calma, devagarinho. Não, você tem que parar e ficar quieto lá. Bom, eu publiquei a reclamação da prefeitura e do lado eu falei, vocês não responderam nada, vocês são uns panacas e faz prova à moda antiga, não serve para nada. Bom, a revista continuava sempre com os pilares, matéria de treinamento, de saúde, de nutrição, de monitoramento cardíaco. Aqui uma matéria do Ailton Ferreira, que é o nosso principal colaborador, sobre as semanas anteriores, como é que deve ser antes de uma maratona, que sempre, não sei, muita gente não correu maratona, nem 21, mas enfim, essas provas de maior peso, digamos, você treina 2, 3, 4 meses. Então, você não vai poder estragar o serviço fazendo algo errado naquela penúltima semana. Então, são semanas importantes. Não pelo treinamento, mas pelo descanso. Então, aqui o Ayrton comenta, e também nós pedimos para que outros treinadores
comentassem a respeito, fizessem sua sugestão, indicassem como é que eles recomendam para os seus alunos, seus pupilos lá. Aí uma matéria da Lísia Kiel, que é uma nutricionista, tivemos vários nutricionistas na revista, colaborando, Prolabore, a gente pagava um Prolabore, sempre pagamos a todos os colaboradores um Prolabore. Aqui sobre aminoácidos, que estavam começando a entrar na moda, e aí estava comenta, vai com calma, eles são ótimos, mas não é uma panaceia universal. Aqui o anúncio da corrida de Aleluia. Eu chamo a atenção do destaque porque é o seguinte, é a 51ª. Também é uma corrida a moda antiga, mas enfim, só para lembrar que já havia corridas com 51 anos. Premiação para elite e tal, e outras coisas não muito bem. Aí tem a cobertura da prova de Reis de São Caetano, a 20ª prova. Eu já tinha ido lá algumas vezes, foi lá que a primeira vez que eu vi aquela fila antes da chegada, que eu falei, como assim? Porque é uma prova com bastante gente, meio curta, né? Então, 10 quilômetros, eu acho. E aí eu fui, mas quando eu fui, eu quis acompanhar a prova fotografando uma caminhonete que iria à frente do cortejo, guiado pelo organizador de prova, que era um cara da prefeitura. Só que a caminhonete era zero, então não tinha carroceria, não tinha nenhum lugar para apoiar nada. E quando começamos, eu falei, cara, olha, vai com calma aí nas curvas, não arranca rápido e tal, porque nós estamos aqui, né? E eu ainda, burramente, digamos assim, ainda estava de pé com a máquina. Bom, aí ele fez uma curva e acelerou. E eu voei da caminhonete, bati a cabeça no chão, desmaiei. Eu só fui acordar no hospital depois. A Cecília acabou aparecendo, foi informada por um atleta da elite, falou assim, o Tomás caiu, eu vi ele caiu, o Luiz Ramos. A Cecília ficou apavorada, mas falou, não, levaram para o hospital. Bom, aí eu quebrei a cabeça, a mão também teve problema, no pé também torceu, foi um horror. O que me incomodou um pouquinho é que depois o tal organizador, não quem foi o culpado, mas enfim, acelerou na hora errada e fez uma curva acentuada. Ele não chegou a me pedir desculpa, falou, isso acontece, mas enfim, foi marcante essa cobertura da corrida de Reis de São Caetano. Aí tem uma página falando que, então, as corridas de rua passaram algumas a ser oficiais, por uma bandeira da revista, fazendo tudo certinho. Havia então uma avaliação de um delegado da CBAT falando, não, foi tudo nos trinques, tal, então os resultados valem, são homologados pela confederação, vale para a elite, lógico, para o currículo do cara, e para o atleta amador que chegava lá e disse, olha, eu corri 10 km feliz, pô, fiz um tempo legal, tal. Aí, depois dessa fase, a gente começou a falar para algumas corridas passarem a ser oficiais, pedirem uma homologação dos resultados, ou seja, cumprir o que a CBAT exigia, por orientação minha também. Aí, na segunda parte, a gente começou, vamos lançar um campeonato e só podem entrar nas corridas oficiais. Aí começou. E começou em Cuiabá, que é uma prova clássica da Rede Globo local de Cuiabá, que acontecia sempre logo em seguida a São Silvestre. Então, muita gente emendava a mão da São Silvestre e ia para Cuiabá correr uma prova que sai de Várzea Grande e chega em Cuiabá. Até hoje acontece, sempre no comecinho de janeiro. Prova de Reis, né? Bom, aí nós temos muita cobertura de corrida, uma coisa clássica. A gente dava cobertura sempre, de várias corridas, né? 10, 15, algumas com fotos, quando haviam fotos legais, quando não, publicava só um comentário. Mas a gente procurava. Aí aquela sessão quase que fixa, não fixa não, acontecia mês sim, 2 não, tal, que é uma sessão organização de provas. Nós não éramos organizadores. Mas a gente falava, pessoal, faz bem feito, pelo amor de Deus. E aqui é uma matéria sobre uma coisa básica, como entregar água no percurso. Pelo amor de Deus, não precisa falar. Não, precisava. Impressionante. Eu me lembro de uma prova de Santos, a tribuna, e Marco, 2, 3 mil pessoas, sei lá, mas enfim, aí pegaram o pessoalzinho do exército, os soldados, só para entregar água. Só que em vez de colocar quase todo mundo junto ali, entregou água, eles fizeram uma espinha de peixe, fizeram assim, 50 soldados, um atrás do outro, com o copinho. Então o cara pegava a água do primeiro coisa, pegava do quinto, ele pegava uns 4, 5 copos, pegava, jogava na cabeça, opa, mais água. Então, ele ia passando e um monte de gente. Aí eu comecei a falar, pessoal, não é assim que
põe assim, o cara pegou água, não pegou, pega no outro lá, tudo bem. E outras coisas na chegada, e a gente estão fazendo matéria. Olha, pessoal, isso é básico, abastecimento de água é uma coisa tranquila, vamos em frente, irmão. Aqui uma matéria sobre o Ademar Ferreira da Silva, que é interessantíssimo. É um cara, é um dos poucos bi-olímpicos, né? Ele morreu há pouco tempo. E ele consegue um resultado ele vai em 4 Olimpíadas, mas consegue em Helsinki, o primeiro recorde mundial e a vitória, e depois ele ganha também em Melbourne, o segundo ouro. Eu vou apresentar mais detalhes, mas enfim, ele morreu em janeiro de 2001. E é um cara incrível. O cara de uma educação, vi duas vezes em eventos da CBAT, e é um cara assim, agradabilíssimo de conversar, falava algumas línguas, é uma coisa incrível, cara. Ele até participou de um filme, ele é uma figura. E foi uma expressão, foi um cara básico para o atletismo brasileiro, uma grande referência, que depois outros atletas vão seguindo, que é comum, né? Quando não tem uma pessoa que faz sucesso, que é o caso da Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, aí vai chegando, aí Ayrton Senna e tal. No caso dele, depois dele apareceu o Nelson Prudêncio, apareceu o João do Pulo, e continua sendo uma modalidade do atletismo brasileiro, sempre com expressão. Por quê? Em função desse sucesso que teve o Ademar Ferreira da Silva. E essa matéria, como toda a parte de história, mais antiga, ela é feita pelo português, né, o Clemente, e ele escreveu várias matérias, entre elas essa sobre o Ademar Ferreira. Bom, aí vamos para a edição de abril. Traz a capa o Sul-Americano de Cross Country. Como eu falei, a gente dava preferência, enfim, abordava mais as corridas de rua, né? Mas sempre que fosse o caso, as provas de pista e, no caso, a prova especial, a prova de cross country, que aconteceu, a gente fez uma cobertura, tudo certinho. Nessa edição aparece uma matéria especial sobre... nós tínhamos uma grande relação com a loja Ironman, depois virou Pro Correr, lá em Curitiba, do Beto Pacha. E ele pediu para ele uma matéria especial do consultor que ele tinha da loja sobre como escolher um tênis, né? Então eles fizeram uma matéria bem legal. Na época ainda não... O tênis ainda não é uma coisa como hoje, sofisticada, cara, né? Absurdamente cara alguns modelos. Não consigo entender bem, mas enfim. Então estava começando a surgir os tênis de marcas internacionais, e já definindo, olha, você é planador, supinador, tal. Foi uma coisa muito forte na época, e que mais recentemente, essa coisa de supinador, suplanador, começou a ficar em segundo plano. Quando viram que o tênis não consegue corrigir, consegue ajudar a não planar tanto, a planar principalmente, que é a coisa mais séria. Bom, depois a gente começou a fazer várias vezes matérias sobre o teste do pé molhado, né? Será que eu sou supinador, planador, pé plano, comum? Não, pé comum. Aí ela molha o seu pé, pega um jornal no chão, ou uma folha, ou pise para ver como é que fica o efeito. No caso aqui é a marca que ficava. Então a gente fez a matéria grande, depois a gente vai reforçar com outras matérias sobre como é que deve ser o tipo de... A depender da sua pisada, como é que você deve escolher seu tênis. Aqui, pela primeira vez, a gente foi a Aracaju, numa corrida clássica, 15ª, uma corrida de 25 quilômetros. 25 quilômetros, sai de São Cristóvão, uma cidade histórica, Sergipe, e vem até Aracaju. Uma corrida difícil, de estrada, sobe e desce um calor, mas a gente foi até lá, foi muito legal ser convidado pelo organizador. Depois, então, tem a cobertura da prova do Sul-Americano de Cross Country, que é uma coisa que acontecia todo ano, o Brasil sempre foi muito bem. Aí tem uma outra matéria do Clemente Gonçalves, da Elizabeth Miller, a mulher dele, que é ex-atleta, saltadora do Pinheiros. E ele escreve, então, na seção História, sobre a Ilha dos Santos. Há pouco tempo teve uma homenagem que tem aqui no site, tem uma matéria sobre isso.
Mas ela foi a única mulher da delegação em Tóquio, 64. Nós estamos na segunda Olimpíada em Tóquio. E ela foi a única brasileira, coitada, não levou nada, não tinha nem sapatilha, e ficou num lugar afastado. Algumas pessoas ajudaram de outras delegações oferecendo, e ela conseguiu até ser finalista. Ela conseguiu superar, ela tinha 1,70 m de salto, 1 m e pouco. Ela conseguiu saltar 1,74 m, e foi o recorde sul-americano. Mas ela não conseguiu foi para a final, mas não conseguiu medalha. Mas o que ela conseguiu lá, não só em termos de resultado, mas com absoluta falta de condições, de apoio, ela conseguiu um resultado bem legal e ela ficou depois ela começou a fazer pentato, começou a fazer outras modalidades. É uma pessoa que gostava muito de participar, é uma pessoa dedicada mesmo. Então, há pouco tempo foi reconhecido esse valor dela, com uma homenagem feita pela Confederação, e o que foi bem legal. Ok? Então, a gente falou meio rápido sobre as edições de março e abril de 98. Ok? Na próxima edição, vamos continuar nos meses seguintes. Obrigado pela audiência, avise os amigos, e toda terça e sexta aqui uma nova postagem do blog do editor. Até!